Nesse momento nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas, tá? Nesse momento vamos abrir as Escrituras para meditarmos. Hoje é o quê? Hoje é o domingo de Páscoa, né? Esse domingo que os discípulos prepararam, claro que a última coisa que eles queriam era que Jesus viesse morrer na cruz, né? Que viesse morrer. É tanto que eles ficavam tristes todas as vezes que Jesus dizia que era necessário o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos seus algozes. Era necessário ele morrer e ao terceiro dia ressuscitar. É óbvio que eles não esperavam, é tanto que eles ficaram tristes, e vocês veem isso claramente. Jesus tentando animar os discípulos em João capítulo 14, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eis que voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então os discípulos ficaram tristes, sabendo que Jesus deveria morrer, precisaria morrer, embora eles não entendessem essa necessidade da morte, da urgência da morte de Jesus, mas a verdade é que eles não queriam que Jesus morresse. Porque com certeza a companhia de Jesus era maravilhosa, né? A companhia de Jesus deveria ser uma coisa sensacional. Qualquer pessoa que chegasse próximo de Jesus teria uma experiência maravilhosa ao ponto de não querer mais sair de perto dele. Quem não gostava de estar perto de Jesus? Jesus atraía os pecadores para si e as pessoas gostavam de ouvir Jesus falar. As pessoas gostavam de ouvir Jesus contar suas parábolas, contar suas histórias a respeito do reino de Deus. As pessoas gostavam de ouvir a sua doutrina porque não era semelhante às dos fariseus, a forma como os fariseus contavam suas doutrinas. Havia amor, havia dedicação e entrega naquilo que Jesus fazia. Jesus fazia com paixão, porque foi para isso que ele veio ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eles não contavam com a morte de Jesus. É tanto que quando Jesus disse que iria morrer, eles disseram: nós vamos contigo até a morte. Nós não vamos deixar você morrer. Nós vamos, se preciso for, nós morreremos com você. Se preciso for, nós vamos morrer com você. Foi isso que os discípulos disseram antes de Jesus ser entregue nas mãos de seus algozes. Jesus então, eu falei para vocês, já coloquei aí no YouTube uma mensagem, uma palavra, né, uma reflexão a respeito do assunto. Já coloquei essa reflexão sobre a quinta-feira da Semana Santa, onde Jesus institui a Santa Ceia que acredito eu que nós vamos comemorar também, vamos rememorar hoje. Jesus institui a Santa Ceia, que é o sacramento tanto para igrejas protestantes como para igrejas católicas hoje, onde nós rememoramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, onde nós rememoramos o seu sacrifício pela humanidade, um sacrifício de amor, um sacrifício de entrega total pelo pecador, que sou eu e você. Aleluia, glória a Deus. É um sacrifício que não vê opositores, que não vê ideologias, que não vê nada disso, só vê um monte de pecador perdido, precisando de um caminho novo que foi aberto através da morte de Jesus Cristo.
Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus ele realizou na cruz do Calvário. Ele abriu um caminho. Agora todos aqueles que olharem e trilharem este caminho também se encontrará no final dele, claro, se encontrará com Jesus de Nazaré. Porque foi isso que ele falou para os discípulos quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Tomé disse: nós não sabemos o caminho. Ele disse: vocês ainda não sabem o caminho, eu sou o caminho. Então entre por este caminho. Trilhe este caminho de fé, de aventura em Deus, em Jesus. Jesus não promete que você não passe mais por sofrimento. Jesus não promete que você não passe mais por aflições. Jesus não vai prometer que você vai ficar rico. Jesus não vai prometer que você vai ter uma casa excelente, bonita, uma mansão com piscina. Jesus não promete nada disso, mas Ele te promete vida eterna. Isso Ele te promete. Ele te promete a paz que o mundo não pode ter. Eis que deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E a paz que vos dou o mundo não pode dar. É isso que Ele promete para você. Ele promete para você que se mesmo você passar pela morte, Ele promete que na sua vinda Ele vai te ressuscitar e você será o primeiro, junto com todos os mortos que morreram em Cristo, a se levantar e ter um corpo glorioso. É isso que Ele te promete. Jesus te promete isso. Ele te promete que Ele estará contigo até as consumações dos séculos. Você está passando o quê? Uma pandemia? Que não pode sair de casa, você está passando por conta disso, talvez uma depressão, uma síndrome do pânico, um momento de pânico e de ansiedade, ou você está passando por alguma enfermidade. Jesus, Ele promete, sabe o que Ele promete? No meio de todas essas guerras que você está passando, Ele promete estar contigo. Muitas vezes nós não somos livres, ou não somos... Jesus não evita que nós passemos pelas situações difíceis, mas Ele promete que vamos estar com Ele na situação difícil. Glória a Jesus. Os discípulos, então, Jesus institui a Santa Ceia. Vai para o jardim do Getsemane, Monte das Oliveiras, vai orar. Juntamente com todos os seus discípulos ali vigiando enquanto Jesus orava. E Jesus passa pela maior agonia da sua vida, a agonia da cruz, a agonia da morte, a agonia de morrer por todos os pecadores, a agonia de morrer por pessoas que não merecem nenhuma atenção de Deus. Mas pelo amor e pela graça receberam toda a atenção de Deus através do seu Filho Jesus. E Jesus então faz uma oração que eu acho espetacular e vou repetir todos os dias da minha vida até o fim da minha vida, essa oração de Jesus. Quando ele orava: Senhor, se preciso for, passe de mim este cálice sem que eu beba. Passe de mim este cálice sem que eu beba. Eu não quero beber este cálice, é amargo. Existe um outro caminho? Será que não existe uma estratégia melhor? Será que não existe um atalho para que eu morra pelos pecadores? Então, ele não recebe resposta, mas compreende a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a vida dele era: você precisa morrer, você precisa sofrer, você precisa ser castigado, você precisa passar pela mão dos seus salteadores, você precisa passar pelas mãos dos seus algozes, você precisa sofrer por um momento, mas eu estarei contigo. Então anjos chegam para poder consolar Jesus. Antes disso, Jesus já tinha suado gotas de sangue de tanta agonia que ele estava, lá no jardim do Getsemane. E no jardim do Getsemane ainda, ele recebe a visita dos seus algozes, chegando para ele dizendo: olha, você vai ser preso agora. E junto deles, um dos discípulos, que foi disciplinado, que foi ensinado, que recebeu as doutrinas de Jesus Cristo, chamado Judas Iscariotes, que tinha planejado por 30 moedas de prata entregar a Jesus Cristo. E o plano era: aquele que eu beijar, é esse que vocês estão procurando. É esse que vocês estão à procura.
Então eles chegam, e esses servos ali que chegaram para prender Jesus não são os soldados romanos, são servos dos sumos sacerdotes. Jesus está prestes a passar pelo seu primeiro julgamento, que é o julgamento religioso. É o julgamento dos fariseus no Sinédrio, na casa de Caifás. Mas antes disso, Judas entrega seu mestre, aquele que ensinou, aquele que deu sua vida. E quando Judas está ali prestes a entregar Jesus, Jesus ainda tem uma palavra de carinho para ele. Bom amigo, para que vieste? Olha, Jesus não tratou como inimigo. Jesus tratou como amigo. Aquilo que você tem que fazer, faça rápido. Irmãos, nós temos que aprender com Jesus. Nós precisamos aprender a amar as pessoas como Jesus amou, a não odiar as pessoas como Jesus não odiou. Nós precisamos pagar o mal com o bem, aprender a pagar o mal com o bem. Nós não aprendemos isso, nós somos vingativos, nós queremos torturar pessoas, seja por meio de palavras, seja por meio de leis, seja por meio de qualquer outra coisa. Nós queremos realmente impor aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que pensamos, a moralidade que nós temos. Nós não estamos mais tolerando, nós estamos simplesmente obrigando pessoas a quererem ou terem as mesmas experiências que nós já tivemos em Jesus por meio do Espírito Santo. E Jesus não fazia isso. Jesus respeitava o tempo de Deus para a vida de cada pessoa. Jesus respeitava a ação do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Jesus ele respeitava até mesmo aquele que veio para poder entregá-lo à morte. Por que eu não devo respeitar o pecador, mesmo ele não querendo a salvação? Por que eu devo ficar com tanta raiva de pessoas que só sabem pecar? Por que eu devo cobrar moralidade de pessoas que não têm a mesma moralidade porque não tiveram encontro com Jesus ainda? O que eles precisam de mim é só da minha misericórdia, sabe? Daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário quando ele estava padecendo, que viu os seus algozes ali, o povo judeu tudo zombando e brincando e dizendo desce da cruz, sabe o que foi que Jesus fez? Senhor Deus, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É isso que a humanidade precisa da igreja, a igreja intercedendo por essa humanidade, dizendo Senhor, perdoa essa humanidade, esse povo, essa geração perversa. Senhor, tem misericórdia, perdoa-lhes. Nós estamos aqui para fazer da mesma forma como Jesus fez. Jesus se entregou por eles, nós vamos se entregar também. Jesus é entregue nas mãos dos seus algozes, passa pela primeira audiência. Chegam várias testemunhas falsas ali na casa de Caifás, tentando pegar Jesus em alguma coisa. Pegando Jesus em alguma falta. Mas todas as testemunhas que aparecem para poder testemunhar contra Jesus são testemunhas falsas, que eram fatos e testemunhas que não tinham pé e nem cabeça, até que chegou duas testemunhas, uma dizendo que ele iria restaurar o templo, ia destruir o templo e em 3 dias ia restaurar o templo. Também não deu certo. Até o momento em que o próprio Caifás ficou irado ali, porque não tinha como pegar, ou não tinha nenhuma testemunha forte contra Jesus, porque a vontade dele era matar Jesus logo. Foi quando ele disse, conjuro-te que você diga se você é o Filho de Deus. E ele disse, olha, um dia vocês vão ver nas nuvens do céu o Filho do Homem, descendo com o seu Pai nas nuvens do céu. Marcos diz claramente que Jesus disse, eu sou Filho de Deus. Lá em Marcos, se você for ler, você vai ver lá. Então, Caifás rasga suas vestes e diz, para que nós precisamos mais de testemunha? Ele blasfemou, ele é réu de morte, porque ele se julga filho de Deus. Olha a acusação de Jesus.
Ele é filho de Deus. Então Jesus sai dali e vai passar pelo seu segundo julgamento. Antes disso, ele vai para Pilatos, depois vai para Herodes. Herodes manda de novo para Pilatos. E ele passa pelo seu segundo julgamento, agora o julgamento estatal. Através de mentiras, porque lá ele não poderia ser acusado de que era filho de Deus. Esse julgamento e essa condenação aconteceu no julgamento religioso. Mas lá ele deveria ser acusado de outras coisas. E qual foram as acusações a Jesus lá no estado, lá em Pilatos? O julgamento estatal. Que ele não pagava tributos a César e que ele era rei dos judeus no lugar de César. Ele estava querendo ser rei dos judeus no lugar de César. E nós não temos outro rei. Olha o povo vendido, o povo de Israel vendido. Nós não temos outro rei senão César. Então foram essas duas acusações. Que ele não pagava tributo, Jesus não pagava tributo, e que ele se colocava como um rei no lugar de César. Então Pilatos começou a perguntar, a indagar, e não encontrava crime algum. Até que ele disse para os religiosos, para os fariseus: olha, por que vocês não levam e vocês não crucificam em vocês mesmos? Porque eu não vejo crime algum nele. Então, aqueles homens disseram: em nossas leis nós não podemos matar homem algum. Falsos, hipócritas, religiosos hipócritas. Queriam matar Jesus, só não queriam sujar as mãos. Queriam entregar para o Império Romano fazer o serviço sujo. Queriam entregar para o Império Romano fazer o serviço sujo. Nós não podemos matar ninguém, mas vocês podem. Então ele lembrou, por ocasião da Páscoa nós sempre soltamos uma pessoa, vamos colocar Barrabás e Jesus. Então o povo, incitado pelos religiosos, mais uma vez, religioso, meu irmão, é coisa do diabo, são filhos do diabo, porque são mentirosos, não resistem à palavra de Deus, resiste à palavra de Deus à sua vida. E foi isso que aconteceu, incitaram o povo a pedir Barrabás. Incitando o povo: soltem Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. O povo, com a sua mentalidade dominada pela religiosidade, escolheram matar Jesus. Claro, tudo isso era plano de Deus, é óbvio. Mas para você ver a força da religião, como ela domina e manipula. A força da religião é terrível. E quando ela se junta com o Estado, a maldade se estabelece. Jesus é entregue à morte. E então começa o seu sacrifício. Foi açoitado, colocaram uma cruz, colocaram uma cana na sua mão, colocaram uma coroa de espinhos. E fizeram ele andar, sendo envergonhado pelas ruas de Jerusalém, saindo da cidade para poder ser crucificado fora da cidade. Para ser crucificado fora da cidade. Jesus passou por tudo isso. Aí a gente percebe que ele, quando orou lá no Jardim de Getsemane pedindo para passar o cálice, esse cálice, era exatamente isso. Essa vergonha, esse padecimento. Se você for lá em Isaías capítulo 53, queria fazer essa leitura, eu sei que o meu tempo vai estourar, queria falar aqui, irmão, até, Jesus amado, só 1 hora é muito pouco, Jesus. Mas preste atenção, meus queridos. Capítulo 53 de Isaías, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, está aqui a Bíblia Sagrada, ó. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos
para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tá vendo? Tá vendo? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, irmão. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Está aqui. Foi o que aconteceu naquele caminho para o Gólgota, o caminho do Gólgota. Jesus sofreu tudo isso, subiu naquela cruz. E às 3 horas... mais ou menos 3 horas da tarde, a hora nona, expirou por mim e por você, dizendo: está consumado, tetelestai. Está consumado. A obra está concluída, foi feito. Agora o véu do templo se rasga de cima a baixo. Não existe mais separação que nos separe de Deus. Não existe mais, porque Jesus rasgou o véu da separação. Não existe mais. Oh, glória a Deus! Não precisamos mais de sumo sacerdote, não precisamos mais de sacrifícios, porque o novo caminho foi aberto. Um novo caminho foi aberto. Glória a Jesus. Passa o sábado de aleluia, eu estou aqui adiantando. As mulheres vão lá, guerreiras, mulheres, irmãos, sempre carregou a obra nas mãos, aleluia. Mulheres têm força. Mulheres são valentes, mais do que homem frouxo. Sempre carregaram a obra de Deus nas mãos. Era o que estava lá no sepulcro. Era que estava lá cuidando do corpo de Jesus. E para a gente concluir, no terceiro dia, lá domingo, que é exatamente nessa manhã, hora dessa Jesus já estava ressuscitado. Domingo bem de manhã. Maria Madalena vai ao sepulcro juntamente com as mulheres, porque são valentes. E chegam lá, vê a pedra removida e um anjo sentado em cima da pedra. E elas se aproximam daquele ser angelical. E ele pergunta: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Aleluia! Por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui. Ele já não está mais na tumba, ele não está mais na sua gruta, onde foi colocado por José de Arimateia. Ele não está mais aqui. Vocês não precisam mais ficar tratando o corpo dele, porque o corpo dele não vai passar por corrupção, não vai se degradar. O corpo dele não vai se desmanchar, voltar para o pó da terra, porque não vai ser necessário, porque Deus o ressuscitou. Glória a Deus! Então domingo é dia de alegria, não é dia de tristeza. Dia de tristeza foi na sexta-feira da paixão, mas o domingo de manhã é o domingo da ressurreição. Alá, sou de cantarabás. Aleluia. É o domingo da ressurreição, é o domingo da alegria, é o domingo da esperança que foi renovada mais uma vez, é o domingo da nova aliança, é o domingo do Novo Testamento, é o domingo do nosso escape, é o domingo da nossa ressurreição, é o domingo da nossa alegria. O nosso Mestre ressuscitou.
Então se alegre onde você estiver, porque o amor de Deus está derramado sobre todos nós aqui nesta manhã. E Deus, Ele promete, Jesus promete também ressurreição a cada um de nós. E Ele diz que no dia da sua vinda, os mortos em Cristo, aqueles que morreram na pandemia, sabe? Irmão Lázaro e tantos outros, anônimos, que nós não conhecemos. Nós conhecemos Lázaro porque ele é conhecido. Mas quantos homens, mulheres de Deus já não padeceram, já não morreram, já não faleceram, já não dormiram no Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que quando o Senhor vier, quando a última trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos, no abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Estaremos para sempre com o Senhor, com o corpo glorificado. A morte não terá mais força sobre nós e nem o pecado, porque o Senhor nos libertará de uma vez por todas de tudo isso. Então fique com essa palavra, meu irmão. Levanta a tua cabeça. Deus é contigo. Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer aqui uma oração. Senhor, Deus e Pai, eu quero te agradecer por cada irmão que acompanhou nesse momento essa palavra, essa reflexão necessária para a gente poder rememorar aquilo que nós estamos vivendo hoje, comemorando hoje. Domingo pela manhã, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição da esperança, da paz. Glória a Jesus! É isso que nós estamos comemorando aqui nesta manhã. Abençoa meus irmãos, derrama teu poder, o teu Espírito Santo, alivia e acalma os ânimos de todos. Meu Pai, derrama o teu bálsamo, o bálsamo da paz, o bálsamo da cura, o bálsamo da proteção. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos abençoe nessa manhã e nos dê uma manhã de alegria, juntamente com os nossos familiares. Pedimos essas bênçãos dos céus. Conforta e consola aqueles que perderam algum familiar. Oh, Jesus, conforta. Mas também coloca no coração dele de que ele vai ver novamente seu familiar para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Nós vamos ver todos aqueles que morreram em Cristo e vamos dar um abraço neles para a glória do teu nome. Aleluia! É isso que vai acontecer, com toda certeza. Senhor, recebe as nossas orações, pedimos essas bênçãos dos céus em nome de Jesus. Amém, amém.